Oi, Carol, tudo bem? Olá, vou chamar a Tabata aqui para a gente começar. Obrigada por estar aqui, Carol. Então, vamos lá para uma live em pleno feriado. Olá, Oi, gente, tudo bom? tudo bem? Bem, graças a Deus. Estou aqui falando com a Carol que nós, em pleno feriado, estamos aqui começando o nosso ciclo aí de lives, né? 4 encontros nesse mês de setembro. Sim, falando de temas super Parte, importantes, né? sim, fazendo parte aí também no nosso projeto Jornada Consciente, para a gente tornar as coisas mais próximas e trazer temas que são tão relevantes e que a gente fala bastante lá. Obrigada, Carol. Obrigada. Falando aqui sobre temas que a gente já aborda lá com bastante aprofundamento, Uhum. mas não é ao vivo, então acho que vai ser bem legal agora esse mês de encontros aqui, para preparar também para os novos projetos que vêm pela frente, né? Sim. Oi, Thaís. Thaís Oi, entrou. Thaís. A Thaís está com a gente na jornada. Sim, tá com a gente. Isso aí, bem-vinda, Thaís. Bem-vinda, Tati. Oi, Amanda. Oi. Deixa eu escolher um filtro aqui. Ah, também vou escolher. Peraí. Nossa, melhora muito, hein? Bastante. Oi, Vou Letícia. co- Oi, Letícia. Vou colocar aqui, fixar nosso tema, Uhum. que é educação. Tradicional. Aham. Você quer começar falando? Vamos lá, né, gente? Vamos começar aí. Eu acho que esse assunto é bem importante, né? Eu e a Thaís, a gente pensou por onde começar. E acho que não poderia ser diferente, né? Porque há muitas dúvidas em relação a essa questão de educação tradicional, educação respeitosa. E acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque eu acredito que a maioria de nós aqui veio de uma educação tradicional, né? É. E o que é essa educação tradicional também, né? Por que ela é tão diferente assim dessa educação respeitosa que a gente vem trazendo para vocês e que cada vez mais também vem ganhando espaço aí, né? Com os pais, com os cuidadores e tudo mais. Quando a gente pensa numa educação tradicional, a gente então se remete lá atrás, né, para a educação que os nossos pais tiveram, que os nossos avós tiveram, que a gente teve, e a gente pensa muito numa hierarquia, que na verdade era como funcionava o mundo antigamente, né, na base do poder, da obediência, não era só dentro das famílias, né, era num contexto geral. Então, meio que era normal agir desta forma, né? Então, se a gente pensar na dinâmica familiar, o pai, né, estava sempre ali no topo da pirâmide, depois vinha a mãe, que era submissa, a mãe, né, a esposa, que era submissa a esse pai, e os filhos que eram submissos a tudo, todo esse contexto, né? Então, numa situação dessa, como que a criança era vista? Como alguém que precisava estar sempre ali sendo obediente, né? Muitas vezes não tinha voz, não tinha os seus sentimentos acolhidos, então Uhum. era uma questão muito de obediência mesmo, né? Pelo contrário, né, Tabata? A questão da voz, a gente foi muito silenciado e os nossos pais ainda mais. Então, a Uhum, gente também precisa olhar para isso, sim, porque nós temos que entender também que quando a gente fala sobre essa educação tradicional e a gente questiona isso e fala da importância da gente fazer diferente agora, não significa que nós estamos culpando os nossos pais e nem dizendo que o que eles fizeram por nós, né, foi certo ou errado. Nós sim. só estamos dizendo que nós temos outras alternativas
né, hoje melhores, mais respeitosas, que consideram a criança e que rompem com as crenças que a gente mesmo tem sobre as crianças, né? De que a criança não tem querer, a criança não entende, a criança não sabe de nada, ela não tem que dar palpite. Nós É só crescemos uma assim. criança. É só uma criança, exatamente, ela não sabe. E assim, claro, guardando as devidas proporções, né? Realmente nós, adultos, é que somos os responsáveis por trazer essa segurança e garantir decisões seguras para as crianças. Porém, podendo considerá-las, podendo ouvi-las, o que não significa que a gente vá fazer tudo que elas desejam. Então, eu vejo que é muito importante quando a gente fala da educação tradicional, né, da superioridade dos adultos sobre as crianças, e a gente falar disso, que nós não estamos culpando os nossos pais, falando que nós tivemos uma educação ruim, que a nossa infância foi ruim, né? Não quer dizer que tenha sido traumático. Pelo contrário, a gente precisa honrar o que os nossos pais fizeram por nós, porque eles fizeram baseados nos recursos que eles tinham, nas ferramentas que eles tinham, na forma, né, da própria criação deles. Até Só porque que hoje interessante isso que você falou, porque é exatamente isso, né? Eles viviam num tempo muito diferente do que a gente vive hoje. Então, é sim, sim, claro que se você ainda lê alguns livros e tudo mais, você vê que, na verdade, tinha outros profissionais que indicavam, inclusive, né? Essa questão das punições e tudo mais, né? Então, sim, como que sim, eles iam fazer diferente se eles não tinham todo o conhecimento que a gente tem hoje, todas as ferramentas que a gente tem hoje, né? Então, é claro que a gente traz muitas feridas de lá de trás, né? E nem porque eles fizeram de propósito, com certeza eles fizeram com todo o amor que eles tinham no coração, né? Mas é aquilo que a sim, gente sempre falando, né? Que a criança, ela é uma ótima observadora, mas é uma péssima intérprete, né? Então, intérprete, sim, é claro que os pais não fazem de forma intencional, mas a criança, dependendo das condições que ela tem ali, ela interpreta de uma forma equivocada, né? E aí criam-se as sim, crenças dela, que a gente vem carregando para a nossa vida adulta, né? Então, sim, eu entendo que quando você fala isso, né, de honrar os pais, é justamente isso, não tem como culpá-los. Eu entendo que uhum, a gente pode sentir uma dor, um peso, né? Mas acho que é legal a gente olhar para isso, cuidar disso, para que a gente possa se sentir livre para cuidar das nossas crianças, né? Porque senão sim, quem vai é, e quando eu digo honrar nossos pais, não quer dizer repetir o padrão. Não, nós uhum, podemos honrá-los, reconhecer tudo que eles fizeram para a gente, que eles fizeram o melhor possível, mas entender que hoje o mundo mudou, né? Nós não somos mais os mesmos, nós não somos mais pessoas submissas e obedientes. sim, muita Então, coisa, né? Quantas como que a revoluções gente vai. aconteceram, né? Sim, antes não, a mulher ficava em casa, era submissa ao marido, só tinha a função de cuidar dos filhos, que não é pouca coisa, né? Mas Uhum. ela ficava em casa tomando conta disso e hoje o mundo é totalmente diferente. Nós temos várias tarefas, várias batalhas e muita informação, muita coisa mudou no sentido de novas ferramentas que hoje a gente conhece, muita informação gratuita espalhada por aí. Sim. E Então, as a crianças estão gente. dentro disso, né? E elas percebem Sim, toda essa mudança, né? uhum. Porque hoje nós não somos mais submissos e obedientes, assim, de obediência cega, e não tem como nós educarmos crianças assim, Uhum. porque nós somos o exemplo da verdade. Então, como que nós vamos educar de uma forma que não condiz mais com o que nós somos hoje? Uhum. Então, aquela forma tradicional de educação, ela está um pouco ultrapassada, É claro que a não gente é? tem que entender também que cada família
vive de uma forma, né? Então, assim, nós não estamos aqui falando o que é certo ou errado, né? Acho que é o que você Sim, disse no começo, que existem outros caminhos que podem ser mais respeitosos, eficazes para tornar a criança o adulto que a gente deseja, né? Então é sim, importante a gente ter esse conhecimento, a gente buscar conhecimento para poder desenvolver aquilo que a gente quer nele, né? Porque naquela época acreditava-se que a obediência era algo bom, né? Era visto como algo, como exemplo. A criança que é obediente, ela é uma boa criança, ela é sim. um bom filho, né? E aí, Uhum. quais são as consequências? O que que é ser obediente, né? É ser É. submisso. É isso que você está trazendo, né? Então, é trazer Sim, esse e valor. aí é aquilo que que você falou aí antes também, bastava um conhecimento acadêmico, não é? Nós fomos educados assim. Ah, é É, muito importante o conhecimento acadêmico e pouco era falado sobre a educação emocional. sim. Até porque Então, não né, existia praticamente, né? sim, então nós empatia, lidar com, gerenciar nossas emoções, falar sobre os nossos sentimentos, isso não nos foi ensinado. Uhum. Até porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. Uhum. Então, E até por ter, ser meio que essa hierarquia, havia até um certo distanciamento, né? Entre sim, o pai, a mãe, o filho, né? Não era algo tão próximo como é hoje, né? Por isso que hoje a gente diz que mudou muita coisa, né? A estrutura familiar como um todo mudou, né? sim, Então não tem como a gente comparar e querer continuar, né? Então por isso que é, é legal trazer essas reflexões, né? O que que é essa educação sim. respeitosa? E quando a gente está aqui falando sobre isso também, eu quero só reforçar o que você falou. A gente não está falando aqui de certo e errado. Cada Uhum. família sabe o que funciona, Conhece a sua mas o que. realidade, né? Sim, mas a gente tem que pensar, quando a gente traz aqui hoje essa reflexão, o que, que a gente quer ver nas crianças que a gente está educando. Qual Uhum. tipo de adulto que a gente quer educar para o futuro, né? Porque a gente quer educar crianças que sejam contestadoras ou crianças que o chefe fala e ela abaixa a cabeça e engole. É Isso não exatamente. fez bem para a gente. Muitas vezes nós fomos assim em vários momentos da vida e a gente sabe que isso não faz bem. Né? Então a gente tem que pensar nisso. O que a gente quer, quais as habilidades a gente quer ajudar as crianças a desenvolverem, tanto na família, em casa, na escola, né? Então, eu tenho trazido muito essa reflexão, porque eu realmente acredito que a gente tem que pensar nisso. Porque não adianta hoje, como eu sempre também falo, a educação é um processo em longo prazo, porque o que a gente aprende agora na infância, né, o que nós aprendemos na infância é o que a gente vai levar para a vida. Então Uhum. não É base, né? adianta a gente querer agora que a criança seja obediente, que ela se cale, que ela não tenha voz, que ela faça tudo que a gente mande, e aí quando ela for adulta, que ela seja responsável, que ela seja proativa, que ela seja A gente cobra contestadora, que ela tudo isso dela, lute né? pelos seus direitos, sendo que ela não foi ensinada para isso. A literatura brincante está falando aqui que a BNCC traz agora a importância da educação emocional. Sim, E ainda. isso é ótimo, não Uhum. é? Eu acho que é isso mesmo, o Uma caminho está conquista aí, é em muito casa e grande, na né? escola, sim, é em casa e na escola, trabalhar isso, Uhum. porque o mundo mudou. E eu E acho quando a que gente fala vai da até. educação respeitosa, eu acho que as pessoas também confundem muito, assim, mas você está dizendo que eu tenho que ouvir a criança, eu tenho que considerar a criança, então ela vai mandar. Eu acho que confunde-se muito isso. Sim. Ô, Thaís, só interrompendo você um pouquinho, eu acho que isso que Sim. você falou é muito importante, né? Porque eu trabalhava com orientação profissional, né? Antes de estar nessa área de paz e educação e tudo mais. E eu via muito disso, né? Os adolescentes chegando sem saber o que eles queriam,
né? Por quê? Não tiveram a oportunidade de experimentar muitas coisas na infância, porque Uhum. o pai achava que ele tinha que fazer futebol e ele queria fazer judô, ou a mãe queria que fizesse natação e ele queria fazer não sei o quê. Então, a gente vai colocando nossos desejos nos nossos filhos e eles vão se desconectando deles mesmos, né? E aí, na hora que chega numa fase super importante da vida, que é escolher uma profissão, eles ficam perdidos. E muitos Sim, vêm trazendo o desejo de quem? Dos dos pais. pais. Sim, e principalmente, Tabata, a gente precisa lembrar que, assim, dos objetivos primários de todo ser humano, que é ser Uhum. aceito e ser importante. Para as Tá. crianças, isso é muito forte, muito. Então, dependendo da forma que a gente demonstra para elas, os nossos desejos, as nossas expectativas em relação a elas, elas passam a acreditar que precisam corresponder àquilo que nós desejamos para que elas sejam amadas, para que elas pertençam ao núcleo familiar, para que elas sejam aceitas. Então, realmente, educar é um desafio muito grande. Esses dias Enorme. eu li uma frase até que falava assim: se a educar criança, se tiver fácil, é porque você não está fazendo direito. Exatamente. Nossa, gente, é muito difícil mesmo. Não, a gente não está aqui para dizer que é um caminho super tranquilo, né, Thaís? Mas é um Não, caminho possível. Quando a gente sim, conhece outras formas, a gente consegue lidar com mais facilidade um pouquinho, com mais leveza, né? Eu acho que trazer leveza para tudo isso é a chave principal, né? Porque assim, já é difícil. Então, se a gente fica focando no negativo, focando nas dificuldades, é claro, vai ficar muito mais pesado, né? E cada vez mais sim. pesado. E assim, quanto mais a gente quer manter quer controlar, quanto mais a gente grita, se estressa, mais alimenta esse ciclo Sim. de estresse e dificuldades. Então, Uhum. quando a gente vem aqui dizendo que não é fácil, mas que é possível, que existe um caminho de equilíbrio, um caminho do meio, para começar um passo de cada vez, é oferecendo a oportunidade de acolher quem quer caminhar dessa forma e ajudar, trazer formas de caminhar, mas não dizendo que vai ser fácil, que tudo vai funcionar sempre, mas Porque que a não é gente um precisa manual, olhar né? para isso. Não. Você E abre o assim, isso é manual. uma das coisas que eu vejo três coisas que são talvez erros de quem quer educar com respeito, com consciência, que é achar que vai ser permissivo. Ah, Uhum. então eu vou deixar tudo, a criança vai decidir. Achar que não vai errar nunca mais. Agora eu vou usar as ferramentas da disciplina positiva, pronto. Tudo vai dar Resolveu todos certo, os problemas. resolvi. Então nunca mais eu vou errar. E aí, quando erra, quando explode, se sente fracassado. Ah, a disciplina positiva não funciona para mim. Eu Acaba vejo assim, desistindo. sim, acaba desistindo. E achar que é o terceiro erro, achar que é fórmula mágica. Uhum, Eu exato. vou fazer X para obter Y e pronto. E não é. Se não for, se a gente não agir com intenção, olhando para as necessidades da criança, o que está por trás do comportamento e para o nosso próprio comportamento, acima de tudo. Realmente, eu acho que é difícil dar certo, Sim. porque tem muito mais a ver com nós adultos do que com as crianças. E tem muito mais a ver com o que nos inspira e com a nossa atitude do que como a gente está aplicando. Eu acho legal você trazer isso, né? Porque a gente, se parar para pensar, a gente tá querendo sempre estar no controle ali, né? Se a criança faz isso, a gente não quer que ela faça. Se ela fala alto, a gente quer que ela fale baixo. Se ela pega um brinquedo, a gente quer que ela mude o brinquedo. Se ela quer brincar de uma Uhum. coisa, a gente sugere para ela brincar de outra, né? Então, de onde É. que vem essa necessidade nossa
de querer controlar tudo a todo momento, né? É uma Sim, insegurança da nossa parte, né? E até uma ilusão da gente acreditar que a gente tem o controle sobre eles, né? Porque é. eles são outros seres humanos e acho que isso que a gente precisa enxergar, né? A criança como ser humano, né? Uhum. Não é, a gente trata os adultos, né, com educar de forma educada, respeitosa, daí na criança a gente pode puxar, na criança a gente pode bater, mas ela também é um ser humano, né? Qual é o nosso Sim. direito em fazer isso, né? É, a E aí gente tem muita facilidade de desrespeitar a criança, de tomar as coisas da mão dela, não é? E assim, eu vejo também que vai muito de encontro com talvez a falta de conhecimento sobre a infância. E com isso, eu não quero dizer que a pessoa tem que saber tudo de desenvolvimento infantil e de. Não, eu não estou querendo dizer isso. Mas eu estou querendo dizer que a gente tem que entender que a criança é um ser humano, ela tem as suas necessidades até para o seu próprio desenvolvimento natural, Uhum. Eu acho né? legal você falar essa questão de necessidades, né? Às vezes também as pessoas confundem necessidades com desejos, né? Quando a gente está Sim. falando aqui de atender às necessidades, são as necessidades básicas e as necessidades que a Thaís também já trouxe, né? De amor, de aceitação, de pertencimento, não são os desejos. Ela quer muito um brinquedo, ela quer muito ir viajar, ela não quer fazer a tarefa, não é isso. Né? Claro que dependendo da situação a gente vai, né, negociar, enfim. Mas quando a Thaís fala em necessidades, é atender essas necessidades básicas e emocionais para que a criança cresça de forma saudável e se torne aquele Sim, adulto que a gente gostaria que ela fosse. Né? Então, sim. É, porque quando a gente fala de romper com os padrões tradicionais de educação, a gente fala isso por quê? Porque hoje nós vemos, não nós duas, mas muita gente, vários estudos comprovam que o autoritarismo ou a permissividade não são modelos que funcionam mais, se é que funcionaram um dia. porque é um Porque extremo um do outro, né? sim, sim. Então, quando a gente fala dessa possibilidade, da importância de olhar para isso, é pensando também na mensagem que a gente está passando para as crianças, as mães, os pais, os educadores, por exemplo. A gente sabe que todos os pais e mães amam seus filhos e querem o melhor para eles e fazem tudo pensando no melhor. Mas será que a forma como as pessoas estão educando está comunicando esse amor? A Exato. gente tem que pensar nisso, É, porque quando a gente fala da educação respeitosa e consciente da disciplina positiva, é exatamente pensar nisso também, né? Se uhum, na forma como a gente está se comunicando com a criança, porque como você falou no início, as crianças são boas observadoras, mas são péssimas intérpretes. Então a gente tem que ter cuidado com a mensagem que a gente está passando. porque E se a gente hoje, já se e esforça para hoje passar uma mensagem legal, bacana, às vezes elas já, né, se perdem aí nesse meio do caminho. Imagina se a gente acaba se equivocando, né? Então, sim. Então, eu vejo a importância da gente estar falando aqui hoje sobre a educação respeitosa, trazer essas reflexões. É, as pessoas podem mudar se elas quiserem, se isso fizer sentido para elas, de acordo com a realidade delas. Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando: ah, eu quero fazer diferente, porque comigo foi assim, e eu não quero fazer assim com meu filho, tem dia que eu não consigo. E é assim mesmo. Não vai conseguir todos os dias e a gente tem que se respeitar também. A educação respeitosa, ela não fala só do respeito com a criança, ela fala também do respeito com os adultos. Por isso que a gente fala da firmeza e da gentileza. A gente exatamente. também tem que se respeitar, mas a gente também tem que refletir. Será que a mensagem que você está passando para a sua criança é uma mensagem de amor? De que você a ama?
Porque Exato. você sabe que ama, mas tá sempre dando ordens, tá sempre repreendendo, tá colocando de castigo, tá gritando. Então, né, Fica meio que quantas coisas. contraditório, né? Até Sim, porque, porque as crianças não vão entender. na Pelo verdade, contrário. elas vão entender que essa é uma forma de amor, né? E aí que começam as repetições de padrões, né? Porque elas Sim. vão entender que se as maiores referências dela tá fazendo isso, é porque essa Uhum, é uma forma de amor, né? Então, elas com uhum, certeza é o que nós fazemos, nós agimos muito no automático, porque isso tá tudo muito introjetado na gente, né? Nós aprendemos é. dessa forma. Então, na hora que acontece, geralmente quando tá tendo um momento bom com a criança, que tá tudo lindo, pra gente é fácil. O difícil é Uhum, que acontecem os momentos desafiadores, né? Uma birra, é uma briga entre irmãos, é uma disputa de brinquedo no parquinho, aí que vem, né, toda aquela nossa infância, tudo que a gente viveu e que a gente começa a agir no automático, né? Então, por isso que é é. importante, você falou dessa questão de mudar, eu acho que para haver esse desejo da mudança, primeiro tem que vir a consciência, né, do que eu posso fazer de melhor, né? Porque se a Uhum, pessoa acredita que essa é a melhor forma, para ela vai continuar e tudo bem, cada um, é igual a gente estava falando, cada um sabe o que é melhor para sua família e tudo mais, né? Então essa consciência só sim. vem quando a gente começa a olhar e falar, opa, peraí, o que será que está acontecendo, né? E Uhum, costuma falar muito do comportamento das crianças, né? Olhar só para as crianças. E o comportamento delas é apenas um reflexo do nosso, né? Então, acho sim. que está aí um grande referencial para a gente, se a gente está no caminho certo ou não. Olha para sua criança, né? Uhum, Falou da questão do controle, que eu vi até que a Pamela escreveu aí antes, que saber que não tem o controle é libertador. É o que acontece comigo, gente. Às vezes eu recebo também muitas mensagens, ai, queria ser calma igual você, eu vejo o relacionamento entre seus filhos e é lindo. Gente, primeira coisa, eu sou humana, né? E eu não sou calma o tempo inteiro. É claro que eu tenho os meus deslizes, é claro que às vezes eu dou uns gritinhos, é claro que eles brigam, né? Que eu não trago aqui eles brigando porque é expor uma coisa que não tem necessidade, né? Expor eles uhum, sem necessidade nenhuma. Mas é óbvio que eles brigam, é óbvio que há os momentos desafiadores também. Eu acho que a uhum, diferença tá em como eu consigo olhar para isso e já perceber o que que eu tô tá acontecendo comigo, entende? Então, quando eu uhum, vejo que eu já gritei, eu já paro, respiro, falo para eles, calma aí, eu vou tomar uma água, respirar e aí a gente volta a conversar. Então, ter essa leitura dos seus próprios comportamentos, entende? Então, sim. gente, perder o controle faz parte, né? Só que quando você tem mais conhecimento, é mais fácil de você retomar para Sim, si. e quando a pessoa, e também quando as coisas saírem do controle, não ver como um fracasso e como algo que não está dando certo. Uhum. Porque todos nós somos humanos e a gente vai falhar mesmo, e os erros fazem parte do processo. Porque, Sim. gente, pensa, quando a gente escolhe mudar o modelo de educação, tudo está por trás, romper com padrões de anos, hábitos de anos. Então, não é uma coisa simples, é mudar algo que faz parte da gente, Sim. não é? É mudar Uhum. alguma coisa que faz parte da gente, da nossa essência, talvez, porque faz parte da nossa criação. Então, não é fácil mesmo, porque a mudança parte da gente. Então, é o que você falou. Para mudar, tem que ter a tomada de consciência. E eu vejo muito quando as pessoas me procuram para falar sobre isso, sobre essa tomada de consciência, eu não quero repetir determinadas atitudes que eu vivi na minha infância. E agora eu estou me vendo fazer isso com meu filho, mas eu não quero fazer. Uhum.
E eu acho Então, geralmente as isso pessoas libertador. chegam assim, falam, olha, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Mas eu não quero continuar fazendo isso. E eu acho muito libertador isso, porque muitas pessoas também, né? Você falou de honrar os nossos pais e tudo mais, mas muitas pessoas têm dificuldade de fazer diferente justamente porque fala, mas nossa, eu aprendi assim com meu pai e com a minha mãe, né? Como se eu Uhum. estivesse desrespeitando o que eles fizeram por mim. E não, né, gente? Eu acho que é o que a gente já falou, né? E eu torno a repetir. Eles fizeram exatamente aquilo que eles podiam fazer naquele momento e que eles achavam que era bom naquele momento, né? Então, na verdade, se a gente tá aqui e se a gente é o que é por tudo que a gente viveu, né? Se Sim. fosse diferente, não seria a gente. Entende? Uhum. A gente começa a pensar às vezes, nossa, podia ser diferente, eles podiam ter feito tal coisa, mas aí não ia ser a gente, não ia ser a nossa história. Então, acho que olhar para isso e cuidar disso é extremamente importante e libertador para a gente agir Sim. com os nossos pais, com os nossos Uhum. filhos, né? Então, isso é. E eu acho, assim, eu vejo que quando a pessoa está em dúvida, a primeira coisa que ela tem que pensar é se isso faz sentido para ela. Uhum. O que que ela quer mudar? Porque às vezes, assim, tem a pessoa que ainda que está ainda assim em dúvida. Será que eu devo fazer diferente? Será que isso funciona? Né? Igual a Aline está falando aqui, acaba partindo para permissividade. E a maior dificuldade é colocar limites com respeito, sim. A maior dificuldade para a gente é assim, porque a gente não aprendeu. E agora é uma reeducação, a gente tem que passar por uma reeducação. E aí, esses dias, uma pessoa me chamou falando sobre isso e ela, eu não sei se faz sentido, se eu consigo mudar. Aí eu falei para ela, olha, reflita assim, pensa nas interações que você tem com os seus filhos no dia a dia. E no que você está comunicando para eles com as suas falas, com as suas atitudes. É o que você deseja comunicar? Eles Uhum. conseguem perceber e aprender com você aquilo que você deseja que eles sejam? Porque Exatamente. se tiver ok, tá ótimo, né? Se tiver passando a mensagem certa, se eles conseguem sentir o seu amor, o seu respeito por eles, né? Uhum. Então, tá ótimo. É isso que a pessoa tem que olhar. Eu falei para ela, não, eu não estou falando o que é certo e o que é errado. Isso você é que vai saber o que é bom ou o que não é. Mas o que eu acho que as pessoas têm que pensar é isso. Será que o que eu Uhum. estou fazendo, o que eu E estou plantando vai agora é o que junto. eu desejo? Uhum, E acho que é legal isso que a Aline falou mesmo, porque daí a gente vai para o outro extremo, né? Como a gente foi criado de uma forma autoritária, que a gente não quer repassar isso para os nossos filhos, né? Porque não foi bom para a gente e tudo mais. Aí a gente é permissivo demais, né? E a gente deixa, eles podem, eles que uhum, escolhem, a gente quer suprir as nossas dores, né? Tudo que a gente não teve através dos nossos filhos, e isso também não é nem um pouco respeitoso com eles, né? Porque a sim, ou permissividade então fica oscilando, né, Tabata? É de um muito extremo rígido em ao algum outro. momento, ou é muito rígido, aí se sente culpado e aí, por conta disso, permite demais. E a cabeça da criança, Sim, né? Ou eu hora vejo eu muito posso, hora eu não isso, posso. eu vejo muito isso na escola, principalmente naqueles pais que deixam a criança tempo integral na escola, ou que trabalham muito e têm pouco tempo. E às vezes eles falam mesmo, verbalizam para a gente na escola. Em casa eu não cobro muito, porque ele já fica tanto tempo longe de mim, ele já fica o dia todo aqui na escola, então em casa eu deixo ficar mais leve. E assim, eu compreendo. Realmente não é fácil, Uhum. né? Assim, Ai, hã?
Eu concordo, e aí eu acho que se a gente parar para analisar, isso mostra ainda mais a nossa dificuldade com relação às nossas emoções, né? Que a gente Uhum. aprendeu lá atrás, que nós não tivemos esse tipo de educação, né? Porque a gente É. confunde daí, que porque a gente não esteve o dia inteiro com eles, que a forma de mostrar que a gente está junto ali é permitindo alguma coisa, ou é de repente sempre dando um presente, trazendo alguma Uhum. coisa, né? Porque nem a gente sabe direito o que fazer. É. A gente não sabe. E assim, tem que avaliar também o que que você pode permitir ou não. Porque a Uhum, gente também tem um ímpeto tão grande de falar não a todo tempo, não mexe, não sim, corre, não suja, não sobe, não faz isso, né? uhum. E acaba que não escolhe as batalhas da gente. E às vezes a gente proíbe coisas que nem tem problema. Eu sempre penso nisso, eu sempre penso nisso. Nossa, acho que hoje mesmo aconteceu isso, agora não vou lembrar o que que foi. E aí eu falei não. Ai, o que que foi? Ai, não vou lembrar, acho que era de roupa. Acho que era de colocar Uhum. uma roupa. E eu impulsivamente já falei não. Aí depois eu parei e falei, gente, só porque que eu quero que ele coloque essa roupa, sabe assim? Falei, não, tudo bem, Arthur, pega essa roupa aí, sabe? Então acho que é sempre um olhar pra gente. E aí você falou que essa questão da educação respeitosa, ela é a longo prazo, né? É a longo prazo e eu acredito que é por isso porque a gente que tem que se reeducar também, né? Então a gente, Sim, igual você falou, são coisas que estão tão introjetadas na gente, que, de anos, de hábitos e tudo mais, que então é a gente se reeducar para poder educar o outro serzinho, né? Então é claro que vai sim. demorar mais. E muito provavelmente as pessoas usavam dessa questão da obediência, das punições, das recompensas, porque é mais rápido. Só que é Sim, mais rápido por é quê? um resultado imediato, né? Uhum. Só que é um resultado baseado no medo, na vergonha, na culpa. Então, a Cláudia está falando aqui, precisamos ter uma intenção como pai e mãe. A intenção é o guia. Quando desviamos, saberemos para onde voltar. Cláudia, eu falo o tempo Perfeito. todo sobre a gente educar com intenção, aplicar as ferramentas com intenção, porque essa é a chave de tudo. Não adianta a gente fazer nada para manipular, para chegar no resultado que a gente deseja, né, usando uma educação respeitosa a nosso favor. Tem que Sim, ter para controlar o intenção, nosso filho como se ele fosse um ratinho de laboratório, né? sim. Realmente a intenção é a chave, é o guia mesmo. Uhum. Eu É, concordo com isso. que a Cláudia falou vai de acordo com o que eu trouxe aquela hora, né? Eu vou dar os meus deslizes, porque eu sou humana, né? E não é a todo momento que eu consigo ter esse autocontrole, mas eu sei para onde voltar, Sim. né? Essa é a parte mais importante, né? A gente sabe para onde voltar, a gente não fica perdido o tempo inteiro. Então, isso faz toda Uhum. a diferença, né? E aí, por isso que entre a obediência, né, o autoritarismo e a permissividade, Permissividade. tem esse caminho do meio que é o que a gente quer trazer aqui para vocês, né, que é a educação respeitosa. Porque quando a gente fala numa educação baseada no autoritarismo, na obediência, a gente cria crianças submissas, crianças sem voz, crianças que não têm autoconfiança. Então a gente, Sim. né, que não tem responsabilidade, inclusive, porque Porque elas quem que têm ali. controla ela? Vem de Isso, fora, não vem de dentro é. dela. Ela não entende por que que ela tá de castigo, ela não entende por que ela tá de recompensa, então ela não se autorresponsabiliza pelas atitudes dela. Então Uhum. é esse caminho que você quer? Você quer um filho que te obedeça pelo medo ou que ele te respeite, que ele respeite a sua autoridade, né? Porque Que é não lembro onde que eu diferente de vi em algum. autoritarismo, né? Eu não lembro onde que eu Autoridade é vi. diferente de autoritarismo.
Eu vi alguma discussão, não lembro agora em que perfil que foi, ou se foi em algum grupo que eu participo, falando exatamente disso, né? Da gente ser autoridade para os nossos filhos. Sim, nós somos autoridade, né? Em algum Sim, momento é a gente, igual você trouxe também já em uma situação, é nós que temos que mostrar para eles quais são as responsabilidades da vida. Então, nós temos esse papel de ter autoridade nesse sentido, que é muito diferente do autoritarismo, que é a obediência sim. cega, a submissão, né? É, e, gente, a criança, eu estava estudando agora no curso Montessori, a criança, ela tem prazer em seguir, em obedecer aquele adulto que ela admira. E é uma obediência diferente, é aquela obediência que ela abre mão da vontade dela para acompanhar o adulto que ela admira. Você E ela falou de... admira, e ela admira esse adulto exatamente porque ele dá a liberdade para ela com ordem, porque a criança precisa de ordem, ela necessita de uma ordem que eu digo de organização do dia. Então, ele dá essa liberdade com ordem, ele dá as escolhas limitadas. Então, a criança ela tem o poder de escolha dentro daquilo que é aceitável. E os limites, gente, eles são importantes para as crianças. As crianças precisam de limites, desde que sejam respeitosos com ela, né? Que Exatamente. considerem as necessidades dela, e que também demonstrem respeito por nós, pelos nossos limites. Sim. Então, é um equilíbrio. Você me fez lembrar agora da questão de liderança, né? Porque eu também já trabalhei com líderes e tal, e isso que você acabou de me falar me veio na cabeça, né? O quanto a gente trabalhava com os líderes, essa questão de ser exemplo, essa questão de puxar a equipe para eles, né? Que quando a gente quer mandar, é autoritário, a gente falava muito disso, né? A equipe Uhum, não vem com a gente. Então, o trabalho não vai render, né? E querendo ou uhum. não, quando a gente fala em autoridade, nós somos os líderes dos nossos filhos. Sim, Então, a boa liderança é aquela que inspira, né? é. Inspira que a que siga o mesmo caminho, que queira ser igual, né? Não aquela Uhum. liderança que só manda e o outro obedece. Então, acho que é legal Sim. pensar nisso, né? Quando a gente pensa. E também eu acho que é necessário a gente refletir também que os pais desejam, obediência ou cooperação. Uhum. Porque Que é também na muito diferente. educação respeitosa, sim, quando a criança ela é ouvida, ela é considerada, não quer dizer que ela vai fazer tudo que ela deseja, que todos os comportamentos serão aceitos, mas significa que ali vai ter um acordo, um combinado, um limite seguro. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso tudo, no Sim. conjunto. E é legal a gente pensar, né, nessa questão da educação respeitosa, que traz a responsabilidade para a criança, né? Igual eu estava falando, quando a gente é, cria na base da obediência, a responsabilidade vem de fora. A criança está fazendo aquilo que ela foi mandada fazer. Então, às vezes, ela Uhum. nem faz sentido naquilo, mas por É. essa necessidade de amor, de aceitação, ela acaba fazendo porque ela quer pertencer àquilo ali, né? E aí é na Uhum. vez que vai se distanciando dela e se aproximando daquilo que o outro quer que ela seja. E quantos de nós aqui cresce e fala assim, quem sou eu? Né? O que Uhum. eu tô fazendo nesse É. mundo? Perde um pouquinho, né? Todo mundo em algum Uhum. momento tem essa crise. E eu acho que também é legal, em algum momento você falando aí, me veio isso na cabeça e passou e eu não falei, mas o quanto o mundo tá doente hoje. E por Sim. que o mundo está doente hoje? Ainda mais, né, nessa época que a gente está vivendo, que realmente é algo, né, que nunca vivemos antes. Mas assim, por quê? Por falta de habilidade emocional, por falta de não ter tido esse tipo de educação, né? Então, quando a gente Uhum. sabe o que a gente está sentindo, quando a gente olha, se permite sentir tudo isso, é aí que tudo vai se resolvendo aos poucos, né? É olhar para isso
para buscar uma solução. Então, é importante a gente pensar que quando a gente trabalha com a criança de forma respeitosa, a gente está dando a ela o poder da decisão, o poder de olhar para as atitudes dela, né? Sempre conversando, porque igual você disse, toda criança precisa de limite, não tem como. Uhum. É porque existem as regras sociais, né? Que todo mundo precisa seguir para haver uma harmonia, né? Entre as pessoas e tudo mais. Então, não tem como não trazer limite em certa medida para a criança, né? Então, é Sim. sempre tentar responsabilizar aquilo que ela pode ser responsabilizada, né? Dentro do desenvolvimento dela, da idade dela e tudo mais. Uhum. A gente precisa olhar sempre para isso e o quanto que dar essa oportunidade para as crianças de participarem, de decidirem, de resolver problemas. Isso tudo faz com que ela se sinta vontade de cooperar e aí você não vai precisar pedir 1000 vezes a mesma coisa, porque às vezes vem, eu tô cansada, eu grito porque eu peço 1000 vezes a mesma coisa e ele parece que não me ouve. Mas por que Não será é? que ele Mas está te ouvindo, né? e aí a gente tem que sempre lembrar que a educação parental, ela é para o adulto. Porque aí quando a pessoa fala, eu grito mesmo, porque eu tô falando, ele não tá me ouvindo, aí a gente tem que parar e pensar, como que você tá pedindo? Em qual Exato. momento você está fazendo esse pedido? Porque às vezes a criança está lá concentrada numa atividade dela prazerosa e a gente está atazanando a criança, chamando, querendo que ela pare. E aí a gente se coloca também no lugar, né, da criança. E se fosse com você? Exatamente. Como Você tá lá seria? mexendo no seu celular, né? Vendo a sua série favorita, aí vem alguém para você, né? Sem respeito nenhum, e fala: opa, 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 acabou o tempo, vai tomar É, banho já, que já tá tarde, tem que jantar, amanhã a gente acorda cedo. Como que você se sente? Né? E a gente uhum, é, para olhar para isso, que a gente não fala geralmente assim com um adulto. Por que que a gente vai uhum, falar assim com uma criança, né? E eu acho é, que é importante, Thaís, quando a gente fala também dessa questão de querer mudar, eu falo até por mim, porque eu tenho essa tendência autoritária também, de ser mais rígida. Até já comentei com você, né, sobre os meus sobrinhos e tal. Até peço desculpas para eles em algum momento, né? Mas assim, é a gente olhar para a gente, porque que a gente quer estar nesse controle o tempo inteiro, né? Então, é importante olhar para isso, porque se a gente não desgrudar um pouco, não deixar de lado um pouco essa necessidade de querer controlar, que a criança faça aquilo que a gente acha que é importante para ela e desconsiderar o que ela acha que é importante para ela mesma, não vai uhum, rolar. Por isso que é. realmente essa educação respeitosa é muito mais sobre a gente do que sobre a criança em si. Porque a Sim, gente se porque, irrita, se a gente parar para porque tudo pensar. parte de nós, né? Tudo parte Sim, dos adultos. Somos nós que estamos guiando as crianças, ensinando para elas, quem que é o permitindo que adulto elas da se desenvolvam. relação, né? Sim, mas o adulto da relação, ele está para ocupar a posição de adulto, mas exatamente para guiar a criança nesse desenvolvimento dela, e não para o tempo todo barrar, ser Sim. um obstáculo na vida da criança, Uhum. Eu né? até falo que muitas vezes a gente se irrita com o fato da criança ser criança, né? Sim, sim, Que a gente quer que ela se. Sei lá, a gente vai num restaurante. Eu também já fui dessas, tá, gente? É aquilo que a gente fala, né? Você gospe pro alto, julgando outra mãe, julgando outro pai, e depois tá, e quer cai na testa. Mas, assim, como a gente vai num restaurante, né, que não tem nenhum lugar para a criança brincar e tudo mais, e aí a gente quer que ela fique ali estátua, ouvindo aquela conversa chata para ela, né, que não tem Durante sentido. horas.
e que ela fique assim, quietinha. Criança precisa de movimento, aí a gente chama ela Sim. de mal educada, que não sei o quê, né? E hoje, tendo filhos, né? Eu falo, nossa, gente, se você conseguir fazer isso, você me passa a receita, porque, né? É Uhum. importante isso. Então, eu acho que a gente podia falar, Tabata, só das diferenças dos estilos parentais para Uhum. ficar claro, Quanto tempo né? nós Porque temos, Thaís? 10 minutos. Tá bom, vai controlando aí, porque eu tô sem o relógio. Tá, porque assim, eu acho importante a gente falar, porque para ficar fácil de compreender mesmo, até mesmo para derrubar esses mitos que tem sobre a disciplina positiva e a educação respeitosa, de que a criança vai mandar, a criança vai fazer o que ela quiser, que todo comportamento é aceitável e que não é bem assim. Porque Uhum. no autoritarismo, gente, é a ordem sem liberdade, sem Uhum. poder de escolha. Né? A permissividade são escolhas ilimitadas sem uma ordem para a criança. Então, a gente coloca na mão da criança, é tão desrespeitoso quanto o autoritarismo, a permissividade, porque a gente coloca nas mãos da criança um poder de decidir sobre tudo da vida dela. E isso é algo que a criança não tem maturidade para fazer. Ela A tem gente que pode ter poder. ajudá-la, né, nesse processo de decidir, mostrando qual é o melhor Sim, caminho, mas ela sozinha não é sim, e aí capaz. entra a educação respeitosa, que é a liberdade com ordem e escolhas limitadas, né? Uhum. Então, nós vamos permitir que a criança faça escolhas, sim, dentro do que é aceitável, dentro do que é regra na família, né? Uhum. Nem sempre o que vale para mim vale para a Tabata, vale para a Dani. Então, a gente tem que entender essas diferenças. Sim, opa, e é super Porque, né, então, quando a gente fala dessa educação respeitosa, a gente está falando de uma ordem, mas com liberdade, com uma ordem, com poder de escolhas limitadas, com incentivo à decisão, a entender justamente as para poder consequências das desenvolver, ações, né? Porque justamente também, para poder. quando a criança erra, a gente também mostrar para ela que tudo bem, você errou, mas como você pode consertar? Suas ações, elas têm consequências, né? Não é assim, todos os sentimentos e emoções, eles são válidos, são aceitáveis, são legítimos, os erros fazem parte, mas a gente O que vamos tem que fazer ter. com isso, né? Sim, a gente tem que ter responsabilidade, que é uma coisa que o autoritarismo, por exemplo, como você já falou aí várias vezes, ele não permite que a criança desenvolva esse senso de responsabilidade, de No capacidade, autoritarismo é muita firmeza e nada de nada gentileza. de gentileza. Na Na... permissividade é o contrário, é muita gentileza e nada de firmeza. E aí vem a Uhum. educação respeitosa que traz os dois pontos, né? Os dois Sim, e é níveis. por isso que é tão difícil, né, Tabata? Porque o equilíbrio é uma coisa difícil da gente alcançar. Sim, não é A fácil, gente não. tem que estar o tempo todo trabalhando isso para melhorar, para evoluir, porque o equilíbrio em todas as nossas relações, não só com as crianças, ele é muito difícil no nosso dia a dia. E acho que Você, aí como tem psicóloga, pode falar até muito bem sobre isso. sim, e aí acho que vem uma questão, Thaís, importante de manter a constância, né? Porque você já trouxe, né, que às vezes a gente desiste na primeira dificuldade que aparece, mas quanto mais constante se torna isso no nosso ambiente familiar, na nossa vida, na vida das crianças, vai ficando mais natural. E aí você não Uhum. fica mais pensando, nossa, que ferramenta que eu vou usar? Eu uso essa ou aquela, né? Vai se tornando natural. Então, É. se a gente desiste não vai conseguir mesmo, né? Tem que ter essa Sim, constância, essa decisão todos os dias de eu vou continuar nesse caminho, né? gente, e assim, errou, explodiu.
beleza, se acalma, repara seu erro, né? Se reconcilie com a criança, peça desculpas, fala que aquilo, que gritar, por exemplo, gritar não é aceitável, eu não deveria ter gritado, deveria ter me acalmado, me desculpa. Sabe? Isso também você está modelando para a criança que os adultos não são perfeitos, que ela não precisa ser perfeita e que reparar o erro sempre é possível. Então, eu vejo muito, gente, sigam lá a Tabata, porque você fala muito sobre isso, sobre a realidade, a expectativa e a realidade, porque você fala, quando você expõe lá os casos com seus filhos, você fala muito sobre isso. Gente, não é fácil, gente, eu também erro, a Dani está falando, reparar nossos erros também todos os dias. Praticando conosco, a gente aprende a aplicar com eles, é isso mesmo. Né? A gente reparar os nossos erros não só com as crianças. Sim. Porque senão também a gente se culpa, né? Ó, o chicotinho. E isso também não faz bem pra gente, né? Então, ter os erros como um aprendizado para a gente poder tentar agir de uma forma diferente na próxima vez, né? Então, se acolher e acolher a criança. Né? E eu acho muito legal que você traz muito essa realidade da sua maternidade nos seus posts, nos seus stories, mostrando a sua relação com o Léo e com o Arthur, e também falando dos seus erros. E isso é legal porque inspira. Sim, porque às vezes as pessoas, hoje acontece muito isso, né, na rede social. As pessoas olham e falam que a vida do outro é lindo, que a grama do outro é mais verde, e não é assim, né? A gente não tá trazendo aqui uma receita de bolo que se você fizer isso vai, né, gerar 100% de resultado todos os dias, a todo momento. Não, pelo contrário, né? Mas é uma forma de você se reconectar com você, se reconectar com a criança, para poder fazer diferente daquilo que você vem fazendo, se para você não tá bom. Então, eu gosto de trazer essa realidade para desmistificar tudo isso. Sim, e é legal também a gente falar que a disciplina positiva ela tem mais de 50 ferramentas. Então, quando você falou aí que às vezes a pessoa fica, o que eu vou usar agora, o que eu vou... E é normal, porque são muitas ferramentas. E para quem está começando, gente, vamos começar um passo de cada vez. Porque às vezes também a gente quer fazer tudo muito perfeito e vai se atropelando e acaba desistindo. Porque aí começa a pensar, isso não é para mim, eu não consigo e tal. Porque realmente é muita coisa, é romper com padrões de anos que já estão muito enraizados na gente. Então, não é um processo do dia para a noite. Né? Pais e mães conscientes não nascem do dia para a noite. É um trabalho. Né? Igual você jornada, falou, é uma escolha diária. É uma jornada e é uma escolha diária. Então, errou, recomece. Começa um passo de cada vez. Começa a aplicar, escolhe uma ferramenta e começa a aplicar ela. Aplica durante uma semana em todas as situações desafiadoras que surgirem. Aplica durante uma semana aquela ferramenta. Né, para os momentos que ela se encaixar, provavelmente as mais básicas se encaixam em todos. Porque é o princípio, né? Então, escolhe uma, aplica uma semana, deu certo? Porque aqui em casa, combinados, os acordos, as escolhas limitadas, essas estão sempre presentes. Sim, validar sentimentos. Não é? Diante de toda a situação desafiadora, comece validando o sentimento, a rotina, que é básica, né? Então, assim, vamos começar um passo de cada vez, aí depois que praticou, passa para uma outra ferramenta e vai evoluindo, e vai buscando ajuda, buscando informação. A minha sogra entrou aí, acho que o e o Leonardo vão me ver. Falta 1 minuto pra gente. Vamos encerrar, então. Vamos. Você quer... Vou agradecer, né, a todo mundo que esteve presente aí com a gente, que deu uma passadinha, que veio nos prestigiar aí. E a 20 segundos. Salva, né?
Então, a live vai ficar salva. Um beijão para todo mundo. Pessoal, obrigada, viu? Por todo mundo que esteve aqui com a gente. A live vai ficar salva lá no meu IGTV. Um beijo, obrigada, Tabata. Depois. Tchau, Isso. Thaís. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigada, gente. Boa tarde.